Bom, pessoal, vamos também explorar algumas características das nossas variáveis categóricas, tá? E a gente sabe que variáveis categóricas têm bem menos opções de estatísticas descritivas do que as numéricas, tá? Então, de novo, eu vou abrir uma seção aqui de estatísticas descritivas para as variáveis categóricas, tá? E aí, eu vou passar o comando str novamente, né, aqui no nosso DF. Veja que nós temos duas variáveis que são do tipo character aqui, né? São variáveis de texto, tá? Mais lá adiante a gente vai ver que a gente precisa, de algum modo, adaptar o tipo dessa variável para considerá-la mesmo como uma variável categórica, tá? Mas a gente, nesse momento, vamos só dar uma explorada aqui nessas variáveis do tipo texto. Veja aqui, que interessante, que tamanho família, né, o tamanho do domicílio, né, em quantidade de pessoas, ele tem alguns números, né, 2, 3, 4, 5, mas também tem essa, desculpa, né, 1, 2, 3, 4, mas também tem a opção 5 ou mais, né. Isso faz com que essa variável se torne uma variável categórica, e aí nesse caso a gente está falando de uma variável categórica ordinal, tá? Porque a gente perde a capacidade de verificar qualquer diferença numérica entre elas, certo? A gente só consegue ter a ordem dessas variáveis. E aí um dos primeiros comandos para a gente entender, por exemplo, quais que são as possíveis categorias que a gente consegue observar nessas variáveis, tá? A gente vai utilizar o comando aqui unique, certo? E aí se a gente passar o unique, né, no posse veik, a gente vai ver que a gente tem três categorias ali, né? É o sim, o não e o NA, ou seja, pessoas que não responderam aquela pergunta. Eu vou passar o unique também no df tamanho família, e dar um Ctrl Enter, e veja que aparece 2, 5 ou mais, 4, 1, 3, certo? São as opções que eu tenho possíveis aí para cada um dessas observações, tá? E se eu quiser saber não só quais são as categorias, tá? Mas também qual a quantidade de observações em cada uma delas. A gente tem uma instrução aqui chamada table, certo? Eu vou usar o table, df posse veik, certo? E aí uma primeira observação, veja que a gente tem valores NA lá, tá? E aqui ele me dá 138 valores não e 56 valores sim, tá? Isso vai dar pra gente aqui 194, né? Observações, quando na verdade nós temos 200 observações nesse banco de dados, tá? Aí, então, nesse caso, para a gente obter um valor correto também, aí considerando os valores NA, a gente utiliza essa função add NA em maiúsculo, tá? E a gente passa essa instrução aqui em torno do nosso objeto, né, da nossa variável, e dá um Ctrl Enter. E aí ele aparece para a gente, opa, tem 138 não, 56 sim, e tem 6 valores, né, ausentes aí nessa nossa base de dados. Eu vou passar o table também para o df tamanho família. Opa, e veja aí que nós temos aí, né, 17 indivíduos moram sozinhos, né, 34 com outra pessoa, 61 ele mais duas, né, 66 moram ele mais 3 pessoas, ou seja, tem 4 pessoas no domicílio, e aqueles que vivem com 4 pessoas ou mais, né, ou seja, ele e mais outras 4 pessoas, né, que dá 5 ou mais, é igual a 22, tá? Bom, mas a gente está observando esses valores aqui somente do ponto de vista da frequência absoluta, né? A gente quer entender, às vezes, também, aliás, na maioria das vezes, a frequência relativa, né? E aí o que a gente pode fazer, né? Eu vou adicionar esses valores a uma tabela, né? Eu vou chamar essa tabela aqui de PV, né? De posse de veículo, tá? Eu vou chamar essa outra tabela aqui de TF, tá? Tabela de tamanho da família. E aí eu vou atribuir esses valores a essas tabelas, ok? O que eu posso fazer aqui então para obter a estatística em termos de proporção para cada uma dessas tabelas? Eu vou utilizar um outro comando chamado prop.table, tá? prop.table. Aí eu vou aqui no tab PV, quando eu der um Ctrl Enter, aí ele vai me dar lá, ó, em termos de proporção, 69% não, 28% sim e 3% de valores ausentes. Eu vou passar o prop.table aqui para o df, desculpe, para o tab tf, e ele vai me dar aí mais ou menos, né,
8,5%, né, para 1, 17% duas pessoas, 30,5% 3, 33% 4 e 11% 5 ou mais, tá? É possível, se a gente quiser ser mais preciosista aqui, por exemplo, quiser somente duas casas decimais, fazer alguns ajustes adicionais, tá? E aí, para a gente arredondar números no R, a gente utiliza a função round, certo? E aí, dentro dessa função, o primeiro parâmetro é o seguinte, são aqueles vetores de números, né, ou aquele número específico que a gente quer arredondar. Então, eu vou passar aqui o prop.table tab tf. E o segundo argumento dessa minha função é quantos dígitos eu quero depois da vírgula. Ali tem 3 dígitos, eu quero somente 2. Quando eu der um Ctrl Enter, opa, escrevi errado, na verdade é TF. Quando eu der um Ctrl Enter, veja que ele arredondou somente para duas casas decimais, tá, pessoal? Era isso basicamente para a questão das estatísticas descritivas em variáveis categóricas. Basicamente a gente quer as proporções aqui de cada uma das categorias que a gente encontra nessas variáveis.